Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jonas Maria e hoje eu vou analisar com vocês o filme Alice Júnior. Será esse um bom filme trans? Veremos. Esse filme foi lançado em 2019 e em 2020 ele entrou pro catálogo da Netflix. É um filme nacional, ele já recebeu alguns prêmios e é um filme adolescente, né, juvenil. Então, para começar, o que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de um filme desse gênero? No geral, filmes assim estão focados na identificação, né? As histórias giram em torno de dilemas familiares, dos amigos, do romance, do primeiro beijo, ou então da jovem que precisa se adaptar a uma nova cidade. Um bom exemplo é o filme Modo Avião, da Larissa Manoela, que está na Netflix. Esse também é um filme juvenil. A Ana, que é a personagem da Larissa, também é uma influenciadora digital que por fim precisa se adaptar à vida no interior. Então esses são temas recorrentes. Nesse tipo de filme não há grandes aprofundamentos na história, as coisas são mais superficiais, as personagens são caricatas, não há muita complexidade, há um problema e ele é resolvido. E o público-alvo primário desses filmes são jovens, geralmente nos primeiros anos da adolescência. E é muito importante que a gente não perca isso de vista, porque esse filme é como é, porque ele se encaixa em um formato. E para esse formato, ele está dentro do esperado, né? Então queixas sobre aprofundamentos, personagens rasos e afins não seriam exclusivas ao filme Alice Júnior, né? Mas a todos que se encaixam nesse gênero. Sabendo disso, esse filme, aos meus olhos, é tão bom quanto qualquer outro, da Maísa ou da Larissa Manoela, por exemplo. E assim, chega até a ser injusto com ele dizer que ele tá dentro do esperado para esse gênero, porque ele vai muito, muito além disso. Vamos pensar juntos então. A Alice Júnior, ela é uma adolescente trans que é youtuber. Ela participou de um programa chamado The Next Teen Top Model. Ela mora com o pai em Recife e ela precisa viajar pro interior por conta do trabalho dele, né? E fica muito claro pra gente que ela é uma garota de uma classe mais alta e que tem apoio familiar. Mas nós também sabemos que a Alice não tem passabilidade, pois todas as vezes que ela entra em contato com outras pessoas, as pessoas sabem que se trata de uma pessoa trans. E esse rapazinho é o seu filho? Ai, não, é mocinha. Ai, desculpa, é rapazinho mesmo. Hoje em dia eles adoram ser andrógenos, não é? E como uma pessoa trans sem passabilidade, é maravilhoso de ver como a Alice se porta frente aos outros. Diferentemente do que acontece com outros personagens trans em outros filmes, a Alice não é uma cispete que tenta se esconder ou que busca ser aceita pela cisgeneridade. Tem um momento muito interessante que uma garota cis tá perguntando pra Alice como que ela faz pra ficar bem com o próprio corpo. A pergunta é da Isabelle. Alice, como você consegue estar tão em paz com o seu corpo? Eu não sou trans, mas queria ter essa confiança. Ah, Isa, o meu corpo é o meu corpo. Gente, isso é extremamente simbólico e poderoso. É incrível que eles tenham construído essa personagem trans dessa forma. A Alice se ama, ela é segura de si e ela sabe exatamente o que ela representa em uma sociedade conservadora cis heteronormativa. Estragar meu dia, avisa, ela pode falar que eu cheguei. Eu vou colocar agora a cena que o pai dela fala sobre o colégio. Percebam o quão sutil, mas ao mesmo tempo eficaz essa crítica é. A alternância de fala que eles usam só reforça o que está sendo dito. Ou seja, pessoas trans em um ambiente escolar que também é católico, vai dar problema na certa. É um colégio católico. Não, pai, sério. Do Coração Sagrado. Você tá de brincadeira? De Nossa Senhora. Não! Da Redenção. Ai. Era o melhor que tinha. Logo depois a gente tem a diretora conversando com ela, né? E aí a gente ouve um estrondo de trovão e a diretora falando o nome completo de registro da Alice. E o que você esperava? Jean Genet Júnior. Prestem atenção no simbolismo dessa cena, gente. A diretora, que é a expressão máxima de poder dentro de uma instituição de ensino, não só é conivente com a transfobia,
como ela própria é transfóbica. Vocês entendem o impacto disso e o que está sendo dito? Também é muito interessante a gente perceber a relação da Alice com os demais alunos, né? Ou qual que é o primeiro que ela entra em contato? Guilherme. Quem é Guilherme? Guilherme é um garoto cis, branco, hétero, que a ataca, faz bullying não só com ela, mas também com os outros LGBTs. E a Alice, ela baixa a cabeça pro cara cis hétero? A Alice bate de frente. Viados ficam por último. Quem ainda não estudou sobre isso, leiam na página 32, leiam nada de pesquisa no Wiki. Poxa, de novo, Guilherme, fora! Segunda personagem que ela entra em contato, Viviane. Quem é Viviane? Viviane é uma garota cis, hétero, branca, que é repórter do colégio. E ela não poderia, né, gente, deixar de fazer uma matéria com uma transexual, não é mesmo? E a Alice? A Alice impõe limites. Você é transexual, não é? Pode ser, mas eu prefiro Alice. Você pode me chamar de Alice. Avessa rótulos, essa jovem transexual. Prefere ser chamada apenas pra de... que isso? Terceiro, Lino. Quem é Lino? Lino é a bicha branca da escola que só se preocupa consigo mesmo. Fazer amizade com o travesti do ensino médio passa longe dos meus planos de sobrevivência. É a travesti do ensino médio. Bicha escrota. Quarta personagem seguida que a Alice entra em contato. Cena do banheiro. Tem duas garotas lá dentro. Uma delas eu até estranhei não ter uma certa franjinha aí. Ora! Quem temos aqui? A minha tia Rosa mandou eu ficar de olho em você. Alice Ju. A outra é a Rita Rubão, que é uma sapatão que ainda não saiu do armário. A Sininho também não gosta de meninos se intrometendo no banheiro das meninas. Eu quero só ver quando tu não conseguir mais esconder com essa sapatão dessazinha aí e precisar do apoio dela. E é muito legal eles mostrarem esses outros personagens LGBTs e como as coisas se desenvolvem, né? Essa relação do T com as demais siglas. Se eu for falar cada detalhe, esse vídeo vai ficar imenso. Mas eu tenho certeza que vocês já entenderam o que está acontecendo aqui, né, gente? Quem tem acompanhado as análises de filmes que eu faço, sabe que eu tenho alguns critérios, né? Todos muito pessoais, eles não necessariamente refletem a opinião de outras pessoas trans. Então eu vou chamar eles de critérios do Jonas. E aí, segundo os critérios do Jonas, pra gente avaliar, pra ver se a gente tem um bom filme ou não, a gente deve reparar as seguintes coisas. Primeiro, há profissionais trans atuando? E esse é um critério que ele é geral, né? É quase um consenso na comunidade trans, não necessariamente é só meu. Se é um filme sobre transexualidade, então tem que ter pessoas trans atuando. Hoje, isso é urgente e necessário. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre a garota dinamarquesa. Então, se a gente tem um filme que há profissionais trans atuando, então mais um ponto pro filme. Segundo, a cena do espelho é ressignificada ou não existe? A cena do espelho, gente, é a cena mais clichê que existe no cinema trans. Todo filme tem uma pessoa trans olhando pra bosta de um espelho e odiando o que vê. Ou então quebrando o espelho, ou então virando o olhar. Eu não aguento mais assistir isso. Eu vou fazer um vídeo especial só sobre essa cena do espelho, pra falar mal. Mas caso vocês queiram saber mais, eu comentei sobre isso no vídeo sobre o filme Girl. Então, todo bom filme trans, segundo os critérios do Jonas, ou ressignifica essa cena do espelho, ou simplesmente não tem, né? E aí, sendo o caso, mais um ponto pro filme. Terceiro critério, pessoas trans estão em contato com outras pessoas trans? Talvez uma das coisas mais irreais que existem são pessoas trans isoladas no filme. Não há um senso de comunidade. E isso não existe na vida real, gente. Pessoas trans estão em contato com outras pessoas trans, seja fisicamente ou virtualmente. Em A Garota Dinamarquesa, faz sentido a gente ter apenas uma pessoa trans, porque é coerente com a história, né? A gente tem o fator da época. Mas em um filme como Meu Nome é Ray, por exemplo, não faz sentido nenhum, porque a gente está falando de um filme contemporâneo, onde o Ray é um jovem que mora em Nova York. Não faz sentido não ter mais pessoas com Ray. Então eu considero mais um para filmes onde há mais de uma pessoa trans.
sendo coerente com a história, claro. E Alice Júnior? Alice Júnior pontuou em todos. A gente tem profissionais trans atuando, sem o clichê do espelho e a interação dentro da própria comunidade trans, ou da comunidade LGBT como um todo mesmo. Quando eu mostrei lá nos meus stories no Instagram que eu tinha assistido o filme, algumas pessoas levantaram, né, vários pontos, todos muito interessantes. E um dos mais recorrentes foi: esse filme não reflete a realidade trans brasileira. E isso é verdade, ele não reflete. É sabido que 90% das mulheres trans estão na prostituição. Também é sabido, né, segundo o ANTRA, que 72% não completam o ensino médio e que 13 anos é a idade média para serem expulsos de casa. E eu acho que é válido, né, a gente querer filmes que retratem essa realidade, né, que mostrem essas histórias, seja para criticar, para levar consciência nas pessoas, ou seja qual for o propósito que o filme tenha. Mas não faz sentido, né, gente, a gente criticar esse filme por conta disso, ou exigir que ele desse conta dessa realidade. Filme nenhum vai dar conta de realidade nenhuma, ainda mais uma tão complexa como a trans, né? O que a gente precisa é exigir mais filmes de todos os gêneros e com todo tipo de personagem. Esse é um filme muito colorido e isso é intencional, não só pelo seu formato e público-alvo, mas também o diretor fala em uma entrevista que eles queriam colorir a história trans. O que não significa que a gente está falando de um filme alienado, né, que está romantizando ou abordando de modo leviano as violências. Definitivamente esse não é o caso. O que a gente tem é um filme que finalmente rompe com os estereótipos do cinema, traz algo novo e numa linguagem que é adequada para todos os públicos. Na verdade, o fato da protagonista ser uma garota trans tão fora da regra, né, que está no ensino médio, é de uma classe mais elevada, tem apoio familiar e recursos, é muito interessante, porque mostra que a despeito de toda a estrutura que ela tem, nada disso a impede de sofrer com preconceitos. E como um amigo meu falou, Felipe, a transfobia é bastante democrática. A realidade trans brasileira está sendo transmitida diariamente e chega na casa de milhões de brasileiros. É só ligarem nos programas policiais e verem os crimes de ódio com requintes de crueldade que são direcionados à comunidade trans feminina. Não é por falta de informação, gente. Essa história já está sendo exibida. O que nos falta é a empatia do outro, é a humanização, é promoção do respeito, políticas públicas de apoio. A gente precisa de filmes como esse. Filmes que contem outras histórias, que mostrem outras possibilidades, que apresentem ao público um novo olhar, de modo que a gente possa construir outras narrativas trans que nos mova para um novo imaginário social, né, que seja muito mais digno e muito mais respeitoso. Eu fiz uma análise desse filme para o UOL, vou deixar o link na descrição para quem quiser ler, mas lá eu falo, Alice Júnior é um presente. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber, gente, como esse não é mais um filme adolescente bobinho com uma personagem trans. Percebam como eles conseguiram manter o formato, a temática, a leveza, a linguagem adequada para se comunicar com os jovens e ainda assim fazer críticas sociais que a maioria dos dramas trans mais populares não conseguiram ou não fazem. A gente não está falando de uma escola sem graça com colegas chatos. A gente está falando como as instituições de ensino são violentas para a juventude trans. A diretora, ela não é simplesmente rígida, ela é conivente com a transfobia. Nós não estamos falando de uma jovem mimada que precisa se adaptar a uma nova vida no interior sem sinal de internet, mas sim de como a nossa sociedade ainda é conservadora e mantém valores cristãos que ameaçam a comunidade LGBT. Esse filme foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Muito obrigado a cada um de vocês por fazer esse vídeo possível. Saiba mais no link na descrição. Me digam qual nota vocês dão para Alice Júnior, de 1 a 5. Eu com certeza dou 5, porque eu acho que esse é um dos melhores filmes trans que a gente tem hoje. Mas me digam o que vocês acharam. Enfim,
Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.